Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou ensinar o iniciante a montar uma excelente carteira de investimento com foco para o longo prazo. E bem, essa estratégia consiste em você conhecer 4 tipos de diversificação. Temos aqui a diversificação de economia ou de moedas, a diversificação de classe de ativos, a diversificação de setores, a diversificação de ativos e também você deve conhecer o percentual de risco da sua carteira. E claro, nesse vídeo eu vou dar exemplo de alguns ativos, de alguns percentuais para você ter como base, mas não é recomendação de investimento, você tem que focar na essência por trás de uma montagem de carteira de investimento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá então, direto para o conteúdo. Aqui eu vou te explicar a diversificação de economias e de moedas. Nada mais é do que você separar um percentual para investir aqui no Brasil e outro percentual para investir no exterior. Porque pensa comigo, se o Brasil vai mal das pernas, o seu investimento no exterior vai estar tranquilo segurando as pontas. E você pode aproveitar excelentes oportunidades tanto aqui no Brasil quanto no exterior, como por exemplo nos Estados Unidos. Então temos aí a diversificação de economia ou a diversificação de moedas, porque você não vai ficar exposto apenas ao real, mas também ao dólar. Temos aqui também em relação a classes de ativos, porque a gente tem aí no mercado diversas classes de ativos, como por exemplo, a gente tem ações, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem criptoativos, a gente tem investimentos no exterior, a gente tem renda fixa, a gente tem BDR, a gente tem ETF, a gente tem aí diversos tipos de ativos. Então é muito importante você diversificar nessas classes, porque se os fundos imobiliários vão mal, você tem ali as suas ações. Se as ações vão mal, você tem a sua parte ali em renda fixa. Então sempre que um estiver subindo, outro estiver caindo, você também pode aproveitar excelentes oportunidades em cada classe de ativos. Temos aqui também a diversificação por setores, porque veja, dentro de ações existem várias empresas de diversos setores. Temos, por exemplo, empresas do setor de varejo, empresas do setor elétrico, empresas do setor de saúde, empresas do setor de equipamento eletroeletrônicos e diversos outros setores. Em fundos imobiliários a mesma coisa. Temos ali o setor de shopping, o setor de logística, temos aí papel, temos aí o setor de lajes corporativos, temos o setor de renda urbana, temos fundos de fundos. Então ali também temos diversos tipos de setores. E temos também que ter a diversificação de ativos, porque pensa, você tem ali dentro do setor de shopping o fundo imobiliário, sei lá, o MALL11, e se ele for mal das pernas, então é sempre bom você ter mais de um ativo daquele setor. E você também tem que conhecer o seu percentual de risco, porque veja, se você só investe em ações arriscadas, em fundos imobiliários arriscados, se acontece alguma coisa, a sua carteira vai lá no chão. Então é muito importante você controlar o percentual de risco da sua carteira. E agora que você já conhece a essência por trás de uma montagem de carteira, eu vou te dar um exemplo, mas lembre-se, é apenas um exemplo e de forma alguma é recomendação de investimento. Foque na essência por trás de uma carteira de investimento. Tenho certeza que assim você vai se tornar um excelente investidor. E vamos lá, a primeira diversificação é a diversificação em economias ou a diversificação em moedas. Contudo, como você é um iniciante, o que eu aconselho? Comece 100% aqui no Brasil, porque como você está aprendendo ainda, se você for investir lá fora, provavelmente você vai perder dinheiro e vai perder em dólar. O dólar hoje está aproximadamente R$ 4,88, então você perderia muito dinheiro para aprender a investir se você começasse direto lá fora. Então o ideal é você começar 100% aqui no Brasil. Ah, Matheus, mas o Brasil é arriscado e tal. Cara, você está começando. Então, a princípio, o meu conselho é comece 100% aqui no Brasil. Depois de um ano e meio, você aprendendo mais sobre investimento, aí você começa a ter o seu percentual de investimento lá fora. O meu conselho é que lá no futuro, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, você comece a colocar ali 5% da sua carteira, depois 10% da carteira e até mesmo ali 20 ou 30% da carteira em investimentos no exterior. A minha meta particular é 50% lá fora e 50% aqui dentro, mas cada investidor vai ter sua própria estratégia. Então, beleza, temos aqui na parte da diversificação de moedas, o iniciante teria 100% aqui no Brasil. O segundo tipo de diversificação é a diversificação em classes de ativos. E aqui a gente tem,
ações, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem aqui criptoativos, a gente tem aqui renda fixa. E repare que do lado de cada nome aí tem um percentual. Na minha opinião, para aquele investidor que já tem ali uns 6, 7 meses investindo, ou até mesmo até menos, mas que já sabe investir, já sabe os riscos de uma renda variável, temos aqui 20% em ações, 30% em fundos imobiliários, 5% em criptoativos e 45% em renda fixa. Porque como aquela pessoa ainda é iniciante, eu não recomendaria ter muita exposição na renda variável. Beleza que aqui tem praticamente 50%, né? Mas você pode brincar com esses percentuais, você pode diminuir aqui ações, você pode diminuir fundos imobiliários, você pode aumentar sua renda fixa. Então, na medida que você for investindo, eu tenho certeza que você vai modificando aqui esses valores. Eu até coloquei 5% aqui em criptoativos, mas você não precisa ter criptoativos no começo aí da sua jornada. Você pode ter, por exemplo, começar ali por renda fixa, que é o normal, começa por renda fixa, depois começa ali em fundos imobiliários, depois você pode partir para ações. Então fica tranquilo que é super normal o investidor iniciante ter apenas uma classe de ativo. Eu mesmo comecei pela renda fixa, eu comecei lá no Tesouro Direto e depois, com o passar do tempo, eu fui estudando mais e aí eu tive coragem, fui para fundos imobiliários, depois eu fui um pouco para ações, depois eu entrei no mercado de criptoativos, mas tudo na calma. Não é entrar com tudo em ações, fundo imobiliário, criptoativo, renda fixa. Você não precisa disso. O investimento você precisa investir na calma. Então começa ali em renda fixa, depois você pode partir para fundos imobiliários, depois você pode partir para ações. Não precisa seguir esse percentual que está aqui do lado. Isso aqui é apenas um exemplo, repito, você pode mudar aí os percentuais. Depois você tem que focar na diversificação de setores de cada classe de ativo. Aqui, por exemplo, em ações, temos o setor de seguros, temos o setor elétrico, temos o setor de saúde, temos o setor financeiro. Eu coloquei aqui outros porque existem no mercado diversos outros setores, mas isso eu vou comentar daqui a pouco. Em fundos imobiliários a mesma coisa. Temos aqui o segmento de shopping, o segmento de logística, o segmento de lajes. Particularmente falando, não sou muito chegado nesse setor, mas tem gente que gosta. Temos aqui o setor de papel e temos aqui outros, porque existem aí, logicamente, outros setores de fundos imobiliários. Em criptoativos eu só coloquei aqui moedas porque para mim tanto faz. Em renda fixa, a gente tem o IPCA, no caso o Tesouro IPCA, a gente tem aqui CDBs, a gente tem LCI, a gente tem LCA, a gente tem o próprio Tesouro Selic. Então você pode também diversificar dentro da renda fixa, dentro de criptoativos, dentro de fundos imobiliários e também dentro de ações. Essa diversificação aqui é muito importante, porque pensa comigo, se o setor de seguro está dando ruim, temos aqui o setor elétrico que está segurando a ponta. Se o setor elétrico está dando ruim, temos o setor de saúde que está segurando a ponta. Se não, temos aqui o setor financeiro. É muito difícil todos eles caírem ao mesmo tempo. Então, se tiver um caindo, o outro provavelmente vai estar subindo. Em fundos imobiliários, a mesma coisa. Temos aqui, por exemplo, o setor de shopping e o setor de logística, que na minha opinião é os dois mais seguros que a gente tem atualmente. Se um deles estiver dando ruim, temos aqui lajes corporativas. Se não, temos aqui papel. Se não, temos aqui outros tipos de fundos imobiliários. Em criptomoeda a mesma coisa. Se um estiver dando ruim, a outra pode estar dando ruim também, mas aqui a gente está falando de renda, né? Mais arriscada do que ações, do que fundos imobiliários e até mesmo do que renda fixa. Em renda fixa é muito difícil o investimento dar ruim, mas mesmo assim, eu acabei diversificando aqui em IPCA, em CDB, em LCI, em LCA, em Tesouro Selic, porque também é muito importante você ter essa diversificação, mesmo sendo em renda fixa. Ah, Matheus, beleza, eu entendi isso aqui, mas e agora, quanto à diversificação por ativos? E aqui eu montei uma carteira de investimento bem bonitinha, lembrando, é exemplo e de forma alguma não é recomendação de investimento, mas aqui temos o seguinte, no setor de seguros, temos a Porto Seguro, PSSA 3, temos aqui a BB Seguridade, BBSE 3, no setor elétrico a gente tem aqui a Taesa, que é uma transmissora de energia elétrica, a Engie, que é uma geradora, mas também está entrando ali em transmissão de energia elétrica, a Equatorial, que tem um pezinho ali em transmissão, em geração de energia elétrica, temos aqui no setor de saúde a Odontoprev e também a Hypera Pharma, no setor financeiro temos aqui o Banco Itaú, temos aqui a própria Bolsa de Valores, B3SA3, e em outros temos aqui outros segmentos, como por exemplo a Lojas Renner, que é de varejo, a WEG, que fornece aí equipamentos eletroeletrônicos, temos aqui a Sanepar, que é do setor de saneamento, mas também temos outros setores, como por exemplo o setor de celulose, temos aqui de aluguel de carro, de comunicação, de construção civil,
e diversos outros setores. Já em fundos imobiliários, veja essa diversificação. Em shopping temos aqui o MALL11, temos aqui o VISC11, na minha opinião são os dois melhores fundos de shopping atualmente. De logística temos aqui o XPLG11, o BTLG11, o LVBI11, que particularmente falando eu gosto bastante desses três fundos. O de laje, na minha opinião, o melhor é o HGRE11, mas eu sei que vários investidores gostam aí de outros fundos imobiliários. O setor de papel temos aqui o RECR11, temos aqui o CPTS11, que na minha opinião são muito bons para investidores iniciantes, e temos aqui outros, por exemplo, o BLMR11 é um fundo de fundo, temos aqui também o BTCI11, temos aqui o MXRF11, que é um fundo híbrido, né? Ele possui ali uma parte de tijolo e outra parte de papel. Em criptomoedas a gente tem aqui o Bitcoin, muito conhecido já, né? Temos aqui a TH Ethereum, temos aqui a Polkadot, por exemplo. Já aqui em renda fixa, temos o seguinte, ó, o IPCA 2035, né, Tesouro IPCA 2035. Aquela pessoa que quer diversificar também IPCA, temos aqui aquele Tesouro Renda Mais 2050. Você pode ver que um você pegaria em 2035 e o outro você pegaria em 2050, para aquelas pessoas que querem investir mais para longo prazo. Em CDB, eu nem coloquei exemplo aqui, na verdade nem CDB, nem LCI, nem LCA, porque existem aí diversos bancos, existem aí diversas taxas, temos aí CDB ligado a IPCA, temos aí CDB ligado ao CDI, então na minha opinião vai de cada investidor. Temos aqui o Tesouro Selic, você pode até ver que eu cortei isso aqui, ó, 2026 eu cortei e deixei apenas o de 2029. Isso porque, deixa eu te mostrar aqui, ó, temos aqui hoje o Tesouro Selic 2026 e temos aqui hoje o Tesouro Selic 2029. Só que como a gente está muito perto de 2026, daqui a pouco o Tesouro vai tirar o investimento aqui de 2026 do mercado e ficaria apenas o de 2029. Lembrando que o Tesouro Selic você pode tirar a qualquer momento, mas para aquelas pessoas que querem investir mais a longo prazo, eu sugeriria o de 2029. Mas se você quiser investir mais a curto prazo, temos aí o de 2026. Lembrando, repito, no Tesouro Selic você pode tirar a qualquer momento, basicamente no horário comercial. Deixa eu te mostrar aqui o horário, ó, basicamente em dias úteis de 9h30 às 6 horas. E após você montar a sua carteira de investimento, é importante que você saiba o percentual de risco na sua carteira. Eu falo isso porque eu vejo vários investidores iniciantes investindo em qualquer coisa sem considerar o percentual de risco da carteira. Porque pensa comigo, aqui em ações eu não tenho uma ação tão arriscada assim, mas se por exemplo eu colocasse aqui no setor de seguros, a IRBR3, na minha opinião, é uma empresa super arriscada. E se eu tirasse aqui, por exemplo, a Taesa, que é uma ótima empresa de transmissão de energia elétrica, tirasse aqui, por exemplo, a WEG e colocasse aqui, por exemplo, a Ambev, né, a BEV3, colocasse outra empresa assim um pouco mais arriscada, como por exemplo, a Rente 3, que é uma empresa que aluga carro, então isso aqui aumentaria o percentual de risco na sua carteira. Então você precisa conhecer as suas ações mais arriscadas, você precisa conhecer os seus fundos imobiliários mais arriscados. Por exemplo, eu poderia tirar aqui, ó, o LVBI11, eu poderia tirar aqui o BTLG11 e aqui eu colocaria, ó, por exemplo, vou tirar aqui o RECR11 e colocaria o VSLH11. Eu tiraria aqui o CPTS11 e colocaria o HCTR11. Na minha opinião, essa carteira aqui já estaria um pouco mais arriscada, porque o VSLH11 e o HCTR11 são fundos imobiliários mais arriscados. E como você tirou aqui os seus fundos imobiliários mais conservadores, o percentual de risco na sua carteira aumentaria. Por isso que é muito importante você conhecer as suas ações mais arriscadas e os seus fundos imobiliários mais arriscados para você não se expor tanto. Veja aqui, ó, se eu considerasse a carteira como está aqui, 20% da minha carteira de fundos imobiliários estaria com um alto risco. Já que em ações não estaria tanto, né? Estaria aqui apenas a IRBR3, estaria aqui a Rente 3, a Ambev não é tão arriscada, mas como é do setor de varejo, a Lojas Renner também é do setor de varejo, qualquer coisa pode acontecer. As varejistas aqui no Brasil têm uma péssima reputação. Mas beleza, são boas empresas sim, são boas empresas, mas elas tendem a quebrar mais fácil do que, por exemplo, uma transmissora de energia elétrica como a Taesa. Mas não é porque a Taesa é mais difícil de quebrar que também não aconteceria, né? Por isso que é muito importante você ter essa diversificação aqui. Se está acontecendo alguma coisa ruim com a Porto Seguro, a PSSA 3, temos aqui a BB Seguridade que está segurando. Se estiver acontecendo uma coisa ruim com o setor de seguro, temos aqui o setor elétrico segurando. Se estiver acontecendo alguma coisa ruim com ações, temos aqui os fundos imobiliários segurando. Se a renda variável estiver ruim, temos aqui a renda fixa que está segurando.
E só uma dica aqui, ó, para aquele investidor que, por exemplo, quer investir R$ 500 por mês, como é que investiria? Seria basicamente seguir esse percentual que está aqui em cima. Colocaria R$ 100 em ações, colocaria R$ 150 em fundos imobiliários, colocaria aqui R$ 25 em criptoativos e colocaria R$ 225 em renda fixa. Ah, Matheus, mas criptoativo só consigo investir de R$ 50 para cima. Então, colocaria aqui R$ 50 e tiraria R$ 25 de algum investimento. Por exemplo, aqui em fundos imobiliários, colocaria R$ 125. Mas aí eu sei, não ficaria, né, 30% aqui, 20% aqui. Isso acabaria mudando um pouco. Mas esse percentual aqui, você tem que entender que é basicamente o norte. Não é para ficar fissurado ali, ah, tem que ser 30% e tal, não sei o que, não sei o que. Porque nem sempre, por exemplo, você vai conseguir investir exatos R$ 125 aqui em fundos imobiliários. Temos, por exemplo, aqui, ó, o MALL11, o VISC11, que variam ali por volta de 80 para 105, R$ 110. Sobraria o quê? Mais ou menos uns R$ 10, uns R$ 15. Colocando aqui em um desses fundos aqui, ó, em BLMR11, BTCI11 ou MXRF11, ficaria ainda sobrando alguns trocados. Então, nem sempre você vai seguir exatamente esse percentual aqui. É apenas o norte, porque pensa comigo, lá no futuro você investiu somente em fundos imobiliários. Aí o seu percentual aqui aumentou para, sei lá, 50%, 60%, 70%. É errado? Não é errado, depende logicamente da sua estratégia. Conheço grandes investidores aí que têm apenas fundos imobiliários na carteira, mas na minha estratégia consiste no maior tipo de diversificação possível, até mais para proteger, né, o pequeno investidor. Então você com 80% aqui já estaria muito exposto em fundos imobiliários. Para não acontecer isso, o ideal é sempre você já definir o percentual que você quer e ir mês a mês construindo esse percentual. Ah, Matheus, aqui esse mês eu só vou investir em ações, então eu vou investir daqueles R$ 500, eu vou investir R$ 500 em ações. Beleza, desses R$ 500 aqui você quer investir aonde? Ah, eu quero investir R$ 250 no setor de seguros e quero investir aqui R$ 200 no setor elétrico, quero investir aqui também R$ 50 no setor de saúde. Eu posso fazer isso? Cara, a carteira é sua, você vai poder sim fazer isso. E com o tempo você vai construindo aí uma ótima carteira de investimento. Ah, Matheus, mas e agora? Eu fiquei muito exposto em ações, era 20%, eu acabei colocando 100%. Ah, no próximo mês você pode corrigir. Então agora eu posso colocar R$ 500 em fundos imobiliários já no próximo mês. Então temos ali R$ 500. E como é que você poderia fazer? Ah, eu quero colocar R$ 100 aqui, eu quero colocar R$ 200 aqui, eu quero colocar R$ 100 aqui. Eu posso indo fazer isso? Você também pode fazendo isso. Mas repare o seguinte, ó, você tem que seguir esse percentual aqui, ó. Repare que R$ 100 realmente é 20% de R$ 500. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, R$ 50 e colocasse aqui em shopping R$ 200, aí não ficaria, né, 20%, ficaria mais. Então você faria ali aquela mediação para você ir construindo a sua carteira de investimento e no decorrer do tempo ir aproveitando as melhores oportunidades, mas sem fugir tanto do seu percentual, porque aqui você tem que entender que isso aqui é a sua estratégia. Se acontece alguma coisa com algum setor, você está bem protegido e também pode ir aproveitando diversas oportunidades. Você pode, por exemplo, no decorrer do tempo ter ali 30% no segmento de shopping e depois acabar diminuindo aqui o setor de logística para 20%. Então isso aqui não é imutável, você pode se montar de acordo com a sua realidade e de acordo com a sua estratégia. Logicamente aqui eu dei o exemplo de um valor de R$ 500, mas se for de R$ 100, se for de R$ 50, da mesma forma, tanto faz também. E respondendo uma pergunta, algumas pessoas têm apenas R$ 100 para investir, por exemplo. Vários investidores já me perguntaram isso. Ah, Matheus, eu tenho R$ 100. Como é que eu faria para investir então? Porque ficaria muito pouco em cada classe de ativo, né? Realmente, ficaria o quê? Ficaria R$ 5 aqui em criptoativo, ficaria R$ 30 aqui em fundos imobiliários, realmente ficaria pouco. Então você que tem R$ 100, vai focando de pouco em pouco. Por exemplo, eu quero começar aqui, então vou colocar R$ 100 primeiro em renda fixa em IPCA 2035, que eu quero pegar bem lá no futuro. Então, beleza, você já tem aqui um tipo de ativo. Ah, beleza, no outro mês eu quero colocar R$ 100 aqui em fundos imobiliários. Beleza, qual fundo imobiliário? Aí você escolhe um fundo imobiliário, deixa eu apagar isso aqui. Você escolhe um fundo imobiliário. Ah, eu quero o MALL11. Está custando ali por volta de 80 para 90 reais. Eu posso fazer isso? Então você coloca aqui o tanto que você já investiu naquele setor. Beleza, você pode ver que aqui você colocou 100%, mas é porque você está montando a sua carteira de investimento ainda. E fazendo isso, você teria uma excelente carteira de investimento.
E foque não nos ativos que eu te mostrei aqui, porque foi apenas um exemplo, eu não posso fazer recomendação de investimento, mas foque na essência por trás de uma montagem de carteira, diversificação de economia, diversificação por classes de ativos, diversificação por setores, diversificação de ativos, e você conhecer o percentual de risco na sua carteira. E agora eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Geralmente, esses documentos que eu mostro aqui para vocês, como planilha e outro tipo de coisa, geralmente eu libero só para os membros do canal. Mas como é uma coisa que eu quero ajudar, o que eu vou fazer? Se esse vídeo chegar a 1000 visualizações, cara, eu tenho mais de 16 mil inscritos, né? Então isso deve ser fácil. Se eu alcançar mais de 1000 visualizações, eu vou liberar essa planilha e vou deixar bem aqui na descrição. E aí qualquer pessoa pode usar ela como base e colocando ali os ativos que quiser. Mas claro, se chegar a 1000 visualizações. Então aproveita, compartilhe para os seus amigos. Vamos chegar a mais de 1000 visualizações, porque eu quero realmente te entregar essa planilha para você começar a seguir um passo a passo. Lembrando, aqueles ativos são apenas exemplos, você pode mudar os percentuais e fazer da maneira que for. Foque na essência por trás de uma carteira de investimento com foco no longo prazo. Espero que eu tenha te ajudado, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.